Olá, professor Luan Martins na área e esse é o canal Determina. Trago hoje para vocês a correção da semana 2 do PET 4 do 8º ano do ensino fundamental. Se você ainda não é inscrito no canal Determina, peço que se inscreva e ative o sininho para receber notificações futuras. Isso ajudará muito o nosso projeto. Então vamos às correções? Começando aqui, pessoal, a questão número 1. Observe o polígono abaixo circunscrito à circunferência e complete as lacunas corretamente. Pessoal, no PET de vocês vão conseguir enxergar um polígono como esse daqui. Aí vocês podem estar se perguntando, polígono abaixo circunscrito a uma circunferência? Cadê a circunferência, professor? Pessoal, quando falar que o polígono é circunscrito, quer dizer que ele está fora, entre aspas, da circunferência, que está dentro dele, como eu mostro na animação. Observem aí. Se vocês quiserem fazer esse desenho dessa circunferência no PET de vocês podem fazer, para vocês entenderem o que é um polígono circunscrito a essa circunferência, tá bom? Outra palavrinha especial aqui, pessoal, a gente pode falar que a circunferência é inscrita ao polígono regular, ou seja, ela está dentro, entre aspas, desse polígono regular. Vocês podem ir acostumando com essas nomenclaturas novas, tá bom? Quero observar com vocês também, pessoal, antes de ir para a correção, que qualquer segmento que parta desse centro da circunferência aqui, pessoal, até a borda da circunferência, como eu mostro na animação, é o raio da circunferência, concordam comigo? Lembrando um pouquinho do que é raio. E observem, pessoal, que esse segmento aqui que o PET denotou como sendo A, ele é o apótema. Ele também vai ser quem? O apótema, ele coincide com o raio da circunferência que é inscrita a esse polígono, tá bom? Que está dentro desse polígono regular. Então, quando você tem um polígono regular e a circunferência está inscrita, o apótema A é igual ao raio dessa circunferência inscrita, tá bom? Novamente, a gente vai voltar no apótema. O apótema é o segmento de reta que une o centro da circunferência, como eu mostro com a setinha, ao ponto médio de um dos seus lados. Observem, pessoal, que esse cara aqui é o ponto médio desse lado aqui, que mede 2 centímetros nesse pentágono regular, tá bom? Ou seja, divide esse lado aqui em duas partes iguais, tá bom? E ainda forma um ângulo de quê? Observe a simbologia aqui, pessoal, um ângulo reto. Agora a gente vai para a letra A. Pessoal, a letrinha A da número 1 eu irei fazer com vocês passo a passo. Acompanhem comigo. No pentágono regular de 2 centímetros de lado, perímetro igual a... Então, pessoal, a gente deve completar essa lacuna aqui com o perímetro de quem? Do pentágono. E o perímetro, pessoal, é a soma de todos os lados. Nós sabemos, pessoal, observe a setinha do mouse aqui, que o lado mede quanto? Todos os lados medem 2 centímetros. Como temos 5 lados, vamos somar 2 mais 2 mais 2 mais 2 5 vezes. E quando fazemos isso nos dá 10 centímetros. Vamos colocar na lacuna. E depois, pessoal, ele pergunta aqui o número de diagonais. Nós já fizemos isso, pessoal, na correção da semana 1. Nós sabemos que a fórmula é essa daqui. Número de diagonais é igual a n, que é o número de lados, vezes, abre parênteses, n menos 3, fecha parênteses, tudo dividido por 2. Nesse caso, pessoal, n é igual a 5. Vamos colocar aqui então na fórmula. Substituindo n por 5, ficou 5 vezes 5 menos 3. Nós resolvemos primeiro parênteses e 5 menos 3 é 2. Observem na animação. Ficará 5 vezes 2, pessoal, que é quanto? Que é 10. E 10, pessoal, dividido por 2 dá quanto? Dá 5, como eu mostro na animação. Ou seja, o pentágono tem 5 diagonais. O apótema A é a medida do raio da circunferência, que está inscrita no polígono e pode ser calculado pelos lados e ângulos do triângulo azul da figura. Pessoal, essa continuação aqui é uma afirmação, que o apótema A ele pode ser calculado
pelos ângulos e lados do triângulo azul que eu mostro para vocês com a setinha, tá bom? Continuando, o ângulo X que eu mostro com a setinha lá, pessoal, no triângulo azul, interno ao triângulo, mede, pessoal, isso aqui é a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é igual a quanto? Que é igual a 180. Então você vai pegar X, vai somar com 90, vai somar com 36, que são os ângulos internos desse triângulo azul. Isso é igual a quanto? A 180 graus. Agora vocês resolvam aqui essa equação do primeiro grau. Observem, pessoal, que 90 mais 36 aqui é 126. Ficaremos com x mais 126 é igual a 180. Passando 126 para o lado direito da igualdade, como ele é positivo, ele vem o que, pessoal? Negativo. E 180 menos 126, x vai ser igual a quanto, pessoal? A 54, tá bom? Então quer dizer que x mede 54 graus. A soma dos ângulos internos e do polígono é... Pessoal, a gente já fez isso na correção da semana 1. Nós vimos que a soma dos ângulos internos de um pentágono é igual a 540 graus. Tá bom, pessoal? Já está aqui. Caso, pessoal, você não conferiu ainda a correção da semana 1, o link dessa correção está na descrição, tá bom? E dos seus ângulos externos, ou seja, está pedindo a soma dos ângulos externos de um polígono, que a gente sabe que é quanto, pessoal? A soma dos ângulos externos de qualquer polígono vale 360 graus. Agora, pessoal, a gente vai para a letra B. Observem. Cada ângulo interno I mede, pessoal, tá vendo aqui esse Izinho aqui? Ele indica os ângulos internos aqui do polígono, que é o pentágono. Todos têm a mesma medida, pois o polígono regular, além dele possuir todos os lados com a mesma medida, ele possui todos os ângulos internos com a mesma medida. A gente já fez esse cálculo também na semana 1, pessoal, que vai aparecer na tela de vocês aí. AI é igual a SI dividido por N, onde SI, pessoal, é a soma dos ângulos internos, que isso é quanto? 540 dividido por N, que é quanto, pessoal? N é igual a 5. E isso nos dá 108 graus, pessoal. Então, cada ângulo interno desse polígono regular aqui mede 108 graus. E cada ângulo externo mede... Pessoal, na semana 1 eu trouxe uma forma para vocês fazerem o cálculo de cada ângulo externo, como eu mostro aqui para vocês, pessoal, com a setinha e com o mouse. Esse carinha aqui é um ângulo externo. Ele é um dos ângulos externos desse polígono. E todos eles possuem a mesma medida. É só você pegar AE, que é ângulo externo, é igual a SE dividido por N. SE é a soma dos ângulos externos. Isso vai ser 360 dividido por 5, que nos dá quanto, pessoal? 72 graus. Continuando, observe que a hipotenusa maior lado do triângulo retângulo azul. Observe, pessoal, que eu vou mostrar para vocês quem que é a hipotenusa no triângulo retângulo azul. Observe com a setinha. Viram? É bissetriz de I, ou seja, esse lado do triângulo aqui, pessoal, além dele ser hipotenusa, ele é bissetriz desse ângulo aqui, pessoal, ó, onde eu passo o mouse com vocês aqui. Divide o ângulo em duas partes iguais, tá bom? Ou seja, se todo o ângulo aqui é 108, esse pedacinho aqui é 54 e o pedacinho onde está x também aqui, pessoal, é quanto? 54. Observem uma informação. A distância do centro da circunferência, que eu mostro com a setinha, inscrita no polígono, até um dos seus pontos é o raio. Eu já tinha dito isso para vocês no começo dessa aula. Raio de quem? Dessa circunferência, que nesse exemplo corresponde a um valor aproximado de 1,38 centímetros. Então, pessoal, eu acabei de desenhar aqui para vocês a circunferência. Então, pessoal, esse segmento aqui que vai do centro da circunferência até a borda da circunferência aqui, pessoal, que é um dos pontos dessa circunferência, é o raio. E observem, pessoal, que esse raio, já disse para vocês, ele coincide com quem? Com o apótema do polígono. Observem na continuação aqui. O diâmetro é o dobro da medida do raio, ou seja, 2 vezes o raio, sendo igual a, vamos calcular, diâmetro é igual a 2 vezes o raio, como eu mostro com as setinhas. Vamos trocar aqui, pessoal, já que o raio vale 1,38, nós vamos fazer 2 vezes 1,38, e isso nos dá
2,76 centímetros. Logo, o diâmetro vale 2,76. Então, a medida do apótema A do pentágono regular circunscrito, ou seja, o pentágono que está fora da circunferência, do lado de fora, entre aspas, como eu disse para vocês, o apótema tem a mesma medida do que o raio da circunferência. Então, vai ser 1,38. Letrinha D. Pode-se calcular o valor aproximado do perímetro do círculo, medida do comprimento da circunferência. Pessoal, perímetro do círculo e comprimento de circunferência pode ser calculado assim, pessoal. Observe. Como eu disse para vocês, C aqui representa o comprimento de circunferência, que é igual a 2πr, pessoal. No lugar de π, eu coloquei quanto aqui? 3,14. No lugar de r, eu coloquei quanto? 1,38. E observem que esses três valores aqui onde eu circulo, eles se multiplicam, como eu mostro aqui com o mouse, tá bom, pessoal? Aí vocês multiplicam. Observem aqui a animação. 2 vezes 3,14, isso nos dá 6,28. Aí vocês fazem o seguinte, pessoal. Vocês vão descer esse 1,38 que vocês não fizeram nada com ele e multiplicam. 6,28 vezes 1,38, isso nos dá 8,6664. Isso é aproximadamente, pessoal, deixa eu colocar aqui para vocês, 8,7. Ou seja, o comprimento de circunferência vale quanto? 8,7 centímetros, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai calcular a medida da área desse círculo. Observe, a área vale πr², ou seja, no lugar de π a gente coloca 3,14 vezes, quanto que vale o raio? 1,38 e fica elevado a quanto, pessoal? E fica elevado a 2. Observe que nessa expressão aqui, pessoal, a gente resolve primeiro potência. E é isso que eu vou fazer. Observe, 1,38 elevado a 2, pessoal, isso aqui é 1,38 vezes 1,38, pois o expoente 2 mandou eu repetir a base duas vezes se multiplicando. E o seu resultado é 1,9044. E a gente desce o 3,14 aqui agora, pessoal, porque a gente não fez nada com ele. E 3,14 vezes 1,9044, isso nos dá quanto? Aproximadamente 5,99 centímetros quadrados. Isso daqui, pessoal, é a área desse círculo. Agora a gente vai para a questão número 2. Continuando aqui, pessoal, na figura abaixo está ilustrado um painel que é formado por um polígono regular de 3 lados, do qual foi recortado o círculo inscrito. Considerando 3 como aproximação para o número π, 3 metros a medida da altura desse polígono regular e 1 metro o raio da circunferência inscrita a esse polígono. Responda. Pessoal, o painel que tem o formato de um triângulo, que o polígono que tem 3 lados é um triângulo, é esse que eu mostro na animação. Ele possui a altura de 3 metros, como eu mostro para vocês, e a medida do raio da circunferência que está dentro do polígono, ou seja, dentro do triângulo, está inscrita, vale 1 metro, como eu mostro na animação. Observem também, pessoal, quando eu falar circunferência inscrita, como eu disse, ela está dentro do polígono. Ela está dentro do polígono, como eu disse. Na letrinha A, pessoal, perguntou qual é o nome desse polígono regular. Polígono regular, pessoal, é um polígono que possui todas as medidas dos seus lados iguais. E além disso, todas as medidas dos seus ângulos também iguais, congruentes. Nesse caso, como é um triângulo, nós temos um triângulo equilátero, que possui todos os lados com a mesma medida. Letrinha B. Qual é a medida do apótema A? Como eu disse para vocês no início dessa correção, o apótema, pessoal, ele coincide com o raio dessa circunferência, com o raio da circunferência inscrita. Tá bom, pessoal? Então, A é igual a R, como eu mostro na animação, ou seja, se R é 1 metro, o apótema também vai ser 1 metro. Letra C, calcule a medida da área. Aqui, pessoal, aparece um espaço vazio. Vocês podem cortar isso daí, tá bom? E o perímetro do círculo inscrito nesse polígono. Ou seja, ele quer a área e o perímetro do polígono inscrito. Que é esse carinha aqui, pessoal, que tem raio 1. O perímetro do círculo inscrito. Vamos lembrar aqui, pessoal, o perímetro
é o comprimento de circunferência, que vale 2πr. Isso aqui tudo multiplica. Você troca π por 3, que ele pediu para você considerar 3, e r, pessoal, que é o raio, que vale quanto? Que vale 1. Multiplica isso tudo, isso nos dá 6 metros. Agora, a área, pessoal, do círculo inscrito vale πr ao quadrado, está aqui. Nessa fórmula, você troca π por 3 e r por quanto? Por 1, pessoal. Ficará 3 vezes 1 elevado a 2. Primeiro você resolve 1 elevado a 2, que dá quanto, pessoal? Que dá 1, como eu mostro aqui na animação. E depois você multiplica 3 vezes 1, dá 3 metros ao quadrado. Pessoal, aqui na letrinha D, ele pede para você calcular a medida do lado do triângulo. Eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, a fórmula já pronta. Utilizem isso para qualquer triângulo equilátero. Como ele quer, pessoal, o lado, observe na animação. Os 3 lados possuem o quê? A mesma medida. E para calcular o valor de um deles, que serve para os 3, você precisa de quem? Da altura, como eu mostro na animação. A altura desse triângulo aqui vale 3 metros. E você utiliza essa fórmula. O lado do triângulo que você quer é 2 vezes a altura vezes raiz de 3, dividido por quanto? Por 3. Você troca a altura por quanto, pessoal? Por 3, como eu mostro na animação. Agora vocês resolvem, pessoal. O que vocês vão fazer? Prestem atenção que no numerador dessa fração, todos os valores aqui se multiplicam. E você tem o 3 aqui. Você pode simplificar. Corta esse 3 com o 3 aqui de baixo. 3 dividido por 3 dá quanto, pessoal? Nos dá 1. E observe que quando você tem denominador igual a 1, é a mesma coisa que você não tivesse mais fração, tá bom? Aí você multiplica tudo que está aqui em cima. 2 vezes 1 é 2. Vezes raiz de 3 nos dá quanto? 2 raiz de 3 metros. Possuindo o lado, a medida do lado desse triângulo, você pode calcular quem? Você pode calcular o perímetro, que é a soma de todos os lados. Observem, você vai somar esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Tá bom, pessoal? Vamos fazer isso? Perímetro é lado mais lado mais lado, nesse caso desse triângulo. Aí você troca 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Professor, não sei fazer isso. Observem, pessoal, pensa que o raiz de 3 aqui fosse quem? Fosse um x. Seria 2x mais 2x mais 2x. Isso não seria 6x? A mesma coisa. Você repete o x e soma os números. É isso que eu faço. Soma os números 2 mais 2. Esses números 2, 2 e 2 aqui, pessoal, como eu mostro na animação que eles estão se somando, eles estão fora da raiz quadrada. Isso dá quanto, pessoal? 6 raiz de 3 metros. Tá bom? Pessoal, se você não está satisfeito com esses 6 raiz de 3 metros aqui, você pode trocar, pessoal, esse raiz de 3 por um valor aproximado de raiz quadrada de 3, que é 1,73. Como esses dois valores aqui estão juntinhos, ou seja, eles se multiplicam, será 6 vezes 1,73, como eu mostro na animação, e isso nos dá 10,38 metros aproximadamente de quê? De perímetro desse triângulo aqui, pessoal, tá bom? Ou você usa essa resposta aqui, ou você usa a outra que eu acabei de mostrar. Pessoal, a gente vai calcular agora a área do triângulo, tá bom? E observe o seguinte, nós vamos utilizar o lado do triângulo, que é 2 raiz de 3 metros, e ele vai ser a base desse triângulo, tá bom? Que será esse cara aqui onde eu passo o cursor do mouse, tá ok? E observe o seguinte, a altura é 3 metros e a fórmula é essa daqui. A área do triângulo é igual base vezes altura sobre 2. No lugar de B e de H, você troca B por 2 raiz de 3 e H por 3, pessoal. E observe o seguinte, como tudo aqui em cima se multiplica e você tem esse fator 2 aqui, você pode cortar com esse número 2 aqui que está dividindo aqui, que está no denominador da fração. E é isso que eu irei fazer. 2 dividido por 2 dá 1. Agora você multiplica aqui tudo, pessoal, que dá quanto? 1 vezes 3 dá 3 raiz de 3. E observe que eu mantive o radical aqui, tá bom? Porque você não pode multiplicar radical por número. O que acontece, pessoal? Esse 3 que está aqui, ele está dentro da raiz quadrada. E esse 3 aqui está fora. Ou seja,
O que está fora, que é 3, multiplica com o que está fora, que é o número 1 aqui. E o que está dentro multiplica com quem está dentro de uma raiz quadrada. Nesse caso, não tem mais ninguém, você repete a raiz de 3, como eu fiz aqui. Tá bom, pessoal? Caso, pessoal, você queira fazer como eu fiz na letrinha E e trocar o raiz de 3 por 1,73, você terá aqui agora na área do triângulo 3, que multiplica 1,73. E isso dá 5,19 metros quadrados. Continuando, letrinha G. Qual é a medida da área colorida da figura? Pessoal, preste atenção que inicialmente o painel era assim. O que aconteceu? Foi retirado um círculo, ou seja, foi retirada uma área, como eu mostrei na animação. Se é retirada, quer dizer que você faz continha de menos. Como assim, professor? Você vai pegar a área em laranja, vai ser igual à área do triângulo total, menos a área de quem? Que foi retirada, que é a área do círculo. E observem, a área do triângulo, pessoal, é 3 raiz de 3 metros quadrados e a área do círculo é 3 metros quadrados. Está aqui, pessoal, a área do triângulo menos quem? A área do círculo. Como eu fiz na letrinha F anteriormente, eu calculei para vocês aqui a área do triângulo aqui. No lugar de raiz de 3, eu coloquei 1,73. Né? Está aqui, ó, raiz de 3 é igual a 1,73 aproximadamente. E é isso que eu fiz, pessoal. Observem. Está aqui, ó, no lugar de raiz de 3, eu coloquei 1,73, como eu fiz anteriormente. E observe que a gente tem aqui 5,19, que é a área do triângulo aproximadamente que a gente fez anteriormente, menos 3. Fica mais fácil do que resolver isso aqui que eu mostro com o cursor do mouse. E 5,19 menos 3, isso nos dá 2,19 metros quadrados, que é a área em laranja, a área colorida. Observem aqui na H, pessoal, o que acontece? Em volta da área colorida, será colocado uma fita para dar um acabamento melhor na pintura. Quantos metros de fitas, no mínimo, devem ser comprados para contornar toda a parte colorida, por dentro e por fora? Observem, pessoal, o seguinte. A fita será passada como eu estou mostrando aqui para vocês. Por fora, como está aqui no triângulo, e por dentro, na bordinha aqui, pessoal, da circunferência. Tá bom, pessoal? Observem na animação. Será feito isso, isso, isso. A fita toda no triângulo e a fita toda onde? Na circunferência, como eu mostro na animação. Tá vendo aí, pessoal? Ou seja, você vai fazer o seguinte, você vai somar o perímetro do triângulo mais o comprimento de circunferência, que é o perímetro de quem? Do círculo. Tá bom, pessoal? E a gente sabe que o perímetro do triângulo é 6 raiz de 3 metros e o comprimento de circunferência é 6 metros, como eu mostro na animação. Agora você substitui e soma 6 raiz de 3 mais 6. Esse raiz de 3 aqui, pessoal, nós vamos utilizar sendo 1,73, como eu fiz anteriormente, tá bom? E 6 vezes 1,73 mais 6. Eu troquei raiz de 3 aqui, pessoal, por 1,73. Vamos multiplicar. 6 vezes 1,73 dá 10,38. A gente já fez esse cálculo para o perímetro do triângulo. E 10,38 mais 6 é 16,38 metros de fita que deveremos comprar, tá bom? Que devem ser comprados. Meus queridos alunos, muito obrigado por assistirem mais essa videoaula no canal Determina. O professor Luan Martins agradece a sua presença. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações futuras. Até a próxima e bons estudos!